Olha só, um parlamentar italiano está cobrando atitudes contra Carla Zambelli. Pois é, você lembra desse caso da Zambelli? A gente lembra e vai trazer novidades para você agora no plantão do Meteoro. Se tem alguém que está enrolada, é Carla Zambelli. Pedro Zambarda vai contar pra gente novidades desse caso, ó, @drops de jogos é o do Pedro para você seguir, se inscrever no canal e tudo mais. Vamos lá, Pedro. Se enroscou, se ferrou, deu ruim, já era. Como falar isso em italiano? Não sei. Deu Ma ruim? che? Não sei. Ma presa. Tô brincando, não é assim que se fala, acho que é outro termo. Eu tô em contato com o deputado italiano Angelo Bonelli, ele tá em contato com a Polícia Federal Brasileira, com jornalistas do Brasil e da Itália, e a situação da Carla Zambelli tá uma complicação, Lúcia. Eu tô, inclusive, recebendo os informes na hora que ele solta. Então a gente vai trazer reportagem do UOL, vai trazer reportagem do DCM e vamos trazer aí como é que está a situação no governo italiano. Onde está Zambelli? Deputado italiano questiona o governo Meloni na Câmara. Reportagem da Janaína César lá no UOL em Roma. O deputado italiano Angelo Bonelli apresentou ontem um novo pedido para que o governo da premier Giorgia Meloni se manifeste oficialmente sobre o paradeiro da deputada federal licenciada Carla Zambelli, alvo de um mandado de prisão internacional. O que aconteceu? O deputado de esquerda exige explicações públicas de ministros sobre o caso Zambelli. Em maio, a parlamentar do PL foi condenada a 10 anos de prisão e a perda de mandato por ter invadido o sistema do CNJ, Conselho Nacional de Justiça. A decisão foi por unanimidade da primeira turma, 5-0, e a deputada fugiu do Brasil e diz que está na Itália. Amanhã haverá uma resposta? Qual? Não sei, mas haverá, disse Bonelli ao UOL. Questionamento foi registrado com pedido de resposta oral, o que abre caminho para que os ministros da Justiça, Relações Exteriores e Interior sejam questionados publicamente no parlamento amanhã. As interpelações parlamentares estão previstas para começarem às 9h35 de amanhã e poderão ser acompanhadas ao vivo pela Web TV da Câmara de Deputados italiana. Aqui é o UOL apurando em Roma, mas eu recebi um comunicado do próprio Angelo Bonelli, que o DCM publicou. Deputado italiano cobre explicações sobre Zambelli ainda não ter sido presa. O que diz aqui essa nota? O deputado italiano Angelo Bonelli apresentou uma interpelação ao governo da Itália questionando por que a deputada federal licenciada Carla Zambelli ainda não foi presa no país, apesar do mandado internacional de prisão expedido contra ela pela Interpol. O DCM teve acesso ao documento. E vamos ver aqui o que rolou. O abaixo-assinado requer a interpelação do ministro de Relações Exteriores e a Cooperação Internacional, o ministro do Interior e o ministro da Justiça, para saber, considerando que em 4 de junho de 2025, o subscritor apresentou uma pergunta sobre o caso de Carla Zambelli, deputada federal por São Paulo, eleita em 2022, pelo PL de São Paulo, mesmo partido de Jair Messias Bolsonaro. Em 14 de maio de 2025, o Supremo Tribunal Federal do Brasil a condenou por unanimidade a 10 anos de prisão por invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça em colaboração com o hacker Walter Delgatti Neto, com o objetivo de inserir documentos falsos, entre eles um mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes. Durante as eleições de 2022, ela divulgou fake news sobre urnas eletrônicas e sobre o aplicativo e-Título, sugerindo manipulações contra o então candidato eleito Lula. Por isso, o Tribunal Superior Eleitoral impôs-lhe multas pesadas e ordenou a remoção dos conteúdos. Em 2022, ela perseguiu armada um opositor político em São Paulo, meu amigo, jornalista Luan Araújo, apontando-lhe uma arma, fato pelo qual ele responde a um processo judicial. Lúcio, isso estava num documento em italiano. Olha a vergonha que o Brasil está passando por causa dessa mulher. É impressionante, gente. Em janeiro de 2025, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, TRE de São Paulo, cassou seu mandato e a declarou inelegível por 8 anos por divulgar desinformação sobre o sistema eleitoral nas eleições de 2022. Para fugir da justiça brasileira, Zambelli deixou o Brasil em 25 de maio rumo a Miami, onde, em entrevista à CNN Brasil, declarou: eu tenho passaporte italiano, podem até acionar a Interpol, mas não vão me tirar da Itália, sou cidadã italiana e sou intocável lá, a menos que a justiça italiana me prenda, concluindo
que viria à Itália, porque o sistema de saúde aqui nos Estados Unidos é muito caro, na Itália é mais barato. A Interpol emitiu o alerta vermelho de prisão internacional contra Zambelli no dia 5 de junho, ao meio-dia e 45. Em 5 de junho, Zambelli desembarcou às 11h10 no aeroporto Roma Fiumicino, vinda de Miami, fato confirmado por fontes da Polícia Nacional Italiana, pela agência de notícias ANSA e pela CNN Brasil. Eu conversei com a Polícia Federal, eles queriam prender a Carla. Tá, esse horário bate. Ela chegou um pouquinho antes do alerta vermelho ter sido emitido. Se tivesse sido emitida um pouquinho antes, Lúcio, ela ia ser presa quando ela pisasse lá. Deveria, né? Deveria. Rolou um vacilo aí, mas é um vacilo que começou do Brasil, gente. Sim. Essa que é a questão. Como é que a gente deixou essa mulher fugir? Tornozeleira eletrônica deveria ter sido colocado. Exatamente. Apesar de já ser de conhecimento público que desde 2 de junho que a foragida Zambelli viria da Flórida para a Itália, ela passou pelos controles do aeroporto sem ser detida e atualmente está em paradeiro desconhecido. Essa situação levanta dúvidas sobre possíveis proteções de que goza em território italiano, especialmente considerando que a justiça brasileira bloqueou todos os seus bens e contas bancárias. Lúcio, a Giorgia Meloni, a premier italiana, é um Bolsonaro loiro e bonitinho. Mas eu acho que a Giorgia Meloni não vai querer proteger essa fulana, né, cara? Nem o Bolsonaro feinho, que é o daqui, né? Quer? Imagina o Bolsonaro. Imagina a Giorgia, que não deve nem saber quem é. Who the fuck is Carla Zambelli pro governo da Itália? Sinceramente, eles vão deixar que prendam ela, né? E assim, o que a gente tem de informação também da própria CNN Brasil é que o governo italiano já está começando a análise da extradição da Zambelli. Então, gente, ela tá ferrada, não vai ter escapatória disso aqui. A apuração é da CNN Brasil com o embaixador do Brasil na Itália, o Renato Mosca, que entregou na manhã desta quinta o pedido de extradição da deputada federal licenciada Carla Zambelli ao Farnesina, o Ministério de Negócios Estrangeiros da Itália, equivalente ao Itamaraty brasileiro. E é importante, Lúcio, a gente entrevistou o Angelo Bonelli, que é o deputado italiano que está cuidando dessa questão, e aí é legal trazer uns trechos aqui para vocês entenderem o que está rolando e o que pode acontecer de fato com a deputada Zambelli. Deixa eu pegar aqui rapidinho a entrevista para vocês. Não esquecendo, gente, façam comentários aí, façam perguntas, e a gente tem aqui já o vídeo para vocês verem o que o deputado italiano fala. E o fato dela ter fugido, né, Pedro, não tem escapatória quando ela voltar para cá. Então, ela tinha algumas chances ainda de apelar, ela estava tentando, se ela ficasse aqui, se ela encarasse questão o processo de saúde, né? Ela queria. Agora não tem mais como. Pois eu não sei se atualmente a Polícia Federal Brasileira emitiu a nota vermelha de prisão da Interpol. Esse aqui é um passagem muito importante, porque se não tem a nota vermelha, a polícia italiana não pode fazer nada a Carla Zambelli. E aí, quando estava rolando essa entrevista, a nota vermelha foi emitida. Então, Lúcio, alguma coisa vai acontecer. A Itália perguntou à Europa de levar esse Digital Media Act. Eu acho que o Digital Media Act é uma coisa muito, muito importante pela democracia europeia, porque não é possível que fake news tenham o mesmo peso da verdade. Outra coisa, porque Carla Zambelli, você falou agora que tem persecução, liberdade de expressão, é a mesma palavra da direita sovranista global, que fala com fake news, somente com isso, e tem um problema muito grande também na Itália sobre essa questão. A direita utiliza muito a fake news para fazer política. Também a direita na Itália ataca
o tribunal, o juiz, porque fala que o juiz é político. Eu acho que Olha o modus operandi aí, né? dibattito também no Brasil, não? O mesmo. É uma estratégia política muito forte da destra global que, pela delegitimação do poder judiciário, que é porque tem essa estratégia? Porque o único poder para ele, pela destra, é ela mesma. O único poder para eles é a fake news. Por isso, o Ângelo Bonelli está incumbido dessa missão de fazer alguma coisa com Carla Zambelli, viu, Lúcio? Então, acho que ela não vai escapar, não. Ela arrumou um problema. Perfeitamente, perfeitamente. Não, e é muito louco, né? Que a gente vai ouvindo o parlamentar italiano falando e a gente, cara, é simplesmente igual em todos os lugares do mundo. Inundação de fake news, né? Ataque ao sistema judiciário e à democracia, né? Uhum. E isso impulsionado pelo dinheiro dos ricaços. Isso no Brasil, nos Estados Unidos, na Argentina, na Itália, em Portugal, na Espanha, na Hungria. Que loucura, né, gente? A gente viu isso começar ali com Steve Bannon, essa galera toda, mas eles estão super articulados no mundo todo. Preocupante, preocupante. Agora, de fato, a Zambelli não vai ter escapatória e a gente agora fica no aguardo de fato ela chegar aqui e colocar uma algeminha, né, Pedro? Algeminha. Eu acho que ela vai ser algemada lá, viu, gente? A gente vai ter essa vergonha ainda internacional. O cara botou no documento a perseguição armada que ela fez. Uma coisa totalmente vergonhosa, né? Totalmente vergonhosa. Além de ser crime, é uma vergonha. Além de ser crime. Mais algum ponto, Pedro, que você queira trazer? Não, era mais isso. Notícias internacionais aí pra vocês com sotaque italiano. E é uma vergonha. Eu tenho dupla nacionalidade sem falar nem um cazzo de italiano. Vamos embora. Gostei dele. Ele falando muito bem português, não sabia. Português impecável. Você troca zap em português com ele. Maravilhoso. Bom demais, bom demais. E ó, antes de ir embora, se a gente tá falando não do parlamentar aí italiano, mas se a gente tá falando da Zambelli, que é uma pessoa desagradável, vamos falar de outra pessoa desagradável? Pois é, porque é um novo episódio do Meteoro Telescópio. Do telescópio. Olha aí, ó, J.K. Rowling. Pois é, J.K. Rowling, que está no nosso episódio mais recente aí do Meteoro Telescópio. Do que a gente vai falar aí? Olha só, independentemente se você pensa, o que você pensa aí das obras ou sobre a autora, não dá para negar que a série Harry Potter marcou a infância de toda uma geração e introduziu muita gente ao hábito da leitura. Isso é bem verdade. Isso só torna ainda mais difícil lidar com o fato que a criadora que está aí, que você vai ver na tela daqui a pouco, que você viu agora há pouco, né? A J.K. Rowling tem exposto cada vez mais a sua transfobia. Isso acontece em um momento em que os direitos das pessoas trans no Reino Unido sofrem ataques pesados, inclusive com patrocínio da escritora, tá? Nesse vídeo a gente vai mostrar como a J.K. Rowling está usando sua fortuna e influência para promover ataque às pessoas trans e como o problema vai bem além dela e ainda o que a gente aprende com tudo isso aqui no Brasil. Então, episódio novo já está disponível, você termina de ver esse vídeo e já pode assistir o novo Meteoro Telescópio com a Ana Lesnovski aí, ó, tá viajando, mas tá trabalhando, tá? Tá trabalhando, tá viajando a trabalho e tá trabalhando na viagem também. E então, tá elegante, foi o dia do julgamento do Bolsonaro. É verdade, a gente passamos a live aqui, ela se arrumando e tudo mais, e tá aí, ó. Gravou mais um vídeo para nós, um baita vídeo, super roteiro, bem importante o tema também. Então fica aí o convite para você assistir. Ficamos por aqui, Pedro? Ficamos por aqui. Assistam o Telescópio, bom demais. Valeu, gente.